Eu rejeitei o abraço do meu marido e disse para ele amadurecer, enquanto, naquele momento, eu trocava mensagens com o meu amante. Mas ele já sabia de tudo e foi embora naquele mesmo dia, enquanto eu implorava para ele ficar. Agora estou sozinha e quebrada, enquanto ele está prosperando com outra mulher. Afastei meu marido quando ele tentou me abraçar, porque eu estava ocupada mandando mensagens para o cara com quem dormia há 6 meses. Ele ficou parado, confuso. Você está bem? Ele perguntou. Deus, você pode me dar um pouco de espaço? Para de ser tão grudento o tempo todo. Nem olhei para ele. Meu amante tinha acabado de me mandar algo indecente e eu estava respondendo. A voz do meu marido ficou baixa. Desculpa, eu vou te deixar em paz. Ele foi para a cozinha. Eu continuei digitando. As mensagens ficaram explícitas. Fotos começaram a ser trocadas. Eu estava tão envolvida que nem percebi quando ele voltou até que falou. Quem é? Só um colega de trabalho. Respondi, virando o celular. Posso ver? Não, é coisa do trabalho. Privado. Ele me encarou por um longo tempo. Depois subiu as escadas. Achei que tinha acabado ali. 20 minutos depois, ele desceu com uma mala. O que você está fazendo? Perguntei. Eu sei sobre ele. Meu estômago gelou. Sabe sobre quem? Eu conferi a conta do telefone. 6 meses de mensagens, milhares de textos, fotos. A voz dele era firme, mas as mãos tremiam. Liguei para o número. Ele atendeu. Me contou tudo quando disse quem eu era. Comecei a chorar na hora. Amor, por favor, me deixa explicar. Explicar o quê? Que você está transando com ele desde o meu aniversário? Ele me contou sobre isso também. Não significou nada. Eu estava confusa. Você estava trabalhando tanto e... Chega. Ele pegou a mala. Vou para casa do meu irmão. Não me procure. Depois que ele saiu, liguei para todo mundo, a mãe dele, a irmã, nossos amigos. Disse o quanto estava arrependida, que tinha sido um erro, que ele precisava voltar para resolvermos juntos. Todos disseram a mesma coisa, que eu tinha feito minha escolha. A mãe dele foi a mais direta. Você o afastou para mandar mensagem pro seu namorado. O que esperava? Tentei de tudo. Fui até a casa do irmão dele chorando. Não me deixou entrar. Mandei flores pro trabalho dele. Ele mandou devolver. Fiz postagens nas redes sociais dizendo que estava lutando pelo nosso casamento. Ele me bloqueou em tudo. As papeladas do divórcio chegaram 2 semanas depois. Ele não queria nada, só a liberdade. Disse que eu podia ficar com a casa, o carro, tudo. Só queria ir embora. Supliquei à minha família que conversasse com ele. Minha mãe riu. Você quer que a gente convença o homem que você traiu a te aceitar de volta? Cresça. Doeu porque essas foram exatamente as palavras que usei quando o afastei. Disse para ele crescer, quando tudo que ele queria era um abraço da esposa. O divórcio foi finalizado em 3 meses. Ele não falou comigo nenhuma vez. Tudo foi tratado pelos advogados. Continuei vendo meu amante por um tempo, pensei. Já perdi meu casamento por ele, então talvez devêssemos tentar fazer dar certo. Durou 1 mês após o divórcio. Descobri que ele também era casado e nunca teve intenção de deixar a esposa. Eu era só diversão à parte. Agora estou sozinha nesta casa enorme. Meu ex vendeu a empresa no mês passado por uma fortuna. Sei disso porque a irmã dele postou, chamando-o de inspiração por superar a traição. Ele estava viajando, curtindo a Grécia na semana passada, Japão nesta. Em todas as fotos, ele sorri como não sorria há anos. Enquanto isso, eu não consigo dormir. Fico deitada lembrando daquele momento, ele tentando me abraçar, eu o afastando, dizendo para ele amadurecer, enquanto trocava mensagens com outro homem. A expressão dele quando desceu com aquela mala. Minha terapeuta diz que preciso me perdoar. Mas como perdoar a si mesma por jogar fora alguém que te amava por alguém que só te usava? Como se perdoar quando a pessoa que você feriu está florescendo sem você, enquanto você se afoga em arrependimento? Eu sei que o que fiz foi errado. Sei que mereço isso. Mas ver ele tão feliz enquanto eu estou tão miserável parece o universo esfregando na minha cara. Será errado desejar que ele estivesse sofrendo também? Atualização. Parece que o universo ainda não terminou de me dar lições. Lembra que mencionei que meu ex vendeu a empresa? Acontece que a nova dona é a esposa do meu ex-amante. Ela apareceu na minha porta na terça passada. Reconheci a do papel de parede do celular dele, aquele que ele sempre deixava virado para baixo quando estávamos juntos. Era idêntica às fotos, só que com um olhar mais frio. Precisamos conversar, ela disse. Deixei-a entrar. O que mais eu poderia fazer? Ela se sentou no meu sofá, o mesmo onde o marido dela e eu costumávamos sentar. E sim, ela sabia disso. Dava para perceber pelo jeito que olhou para o lugar. Meu advogado disse que devo te agradecer, começou. As suas mensagens com o meu marido vão tornar meu divórcio bem simples. Fiquei enjoada. Como você descobriu? Seu ex-marido me contou. Estamos conversando. O mundo girou. Meu ex e a esposa do meu amante estavam falando sobre mim, sobre o que eu fiz. Ela continuou. Ele me procurou depois que postei sobre a compra da empresa dele. Quis ter certeza de que eu soubesse que tipo de pessoa meu marido realmente era. Ela me mostrou tudo, as mensagens do processo de divórcio, os horários, as fotos. Eu queria desaparecer. Sinto muito, eu nunca quis. Pare. Ela me interrompeu. Não vim aqui pelo seu pedido de desculpas. Vim porque você será intimada amanhã e quis ver sua reação pessoalmente. Intimada? Por quê? Alienação de afeto. Ainda é uma lei válida neste estado. Meu advogado diz que as mensagens em que você fala claramente sobre estar com um homem casado tornam o caso uma vitória garantida. Eu ri. Era tão absurdo. Você vai me processar? Foi ele quem me procurou. Não. Ela respondeu, abrindo os prints. De acordo com essas mensagens, você sabia que ele era casado desde o primeiro dia. Vocês conversaram sobre isso, fizeram piadas, me chamaram de bola e corrente aparentemente.
Deus, eu tinha escrito aquilo. Achei que era tão espirituosa na época. Eu não tenho dinheiro, disse. Tenho só esta casa, o carro, a pensão que recebo do meu ex. Ele não paga pensão. Eu não pedi nenhuma. Ela sorriu fria. Porque estava orgulhosa demais ou culpada demais? Tanto faz. Você tem bens. Depois que ela saiu, liguei para o meu advogado. Ele confirmou tudo. Processos por alienação de afeto são raros, mas válidos aqui. E com as provas que ela tem, eu corro o risco de pagar uma indenização alta. Ele me aconselhou a fazer um acordo. Passei os 3 dias seguintes tentando entrar em contato com meu ex-amante. O número estava desconectado. As redes sociais apagadas. A esposa dele tinha limpado tudo. O processo chegou como prometido. Ela está pedindo $200 mil em indenização. Meu advogado disse que eu deveria agradecer por ela não pedir mais. Tive que contar à minha família. A reação da minha mãe foi a pior. Então você perdeu seu casamento por um homem que agora nem atende suas ligações, e ainda vai perder a casa por causa disso? Ainda não sei admitir. O que você achava que ia acontecer? Ela perguntou. Que ia fugir ao pôr do sol com o marido de outra. A verdade? Sim, parte de mim acreditava nisso. Quando estávamos juntos, ele me fazia sentir especial, escolhida, como se o que tínhamos valesse destruir tudo. Agora vejo que eu só era conveniente. Uma fuga no meio do dia da vida real dele. Minha terapeuta pediu que eu escrevesse o que sentia falta no meu casamento. Comecei pelo óbvio, estabilidade financeira, companhia, alguém para consertar as coisas quando quebravam. Mas continuei escrevendo. Como ele me levava café na cama todo domingo. Como me mandava memes idiotas no trabalho só para me fazer rir. Como me abraçava quando eu tinha pesadelos com a morte do meu pai. Joguei a lista fora. Doía demais ler. Na semana passada vi os 2 juntos, meu ex e ela. No mercado de produtores de todos os lugares. Não estavam se tocando nem nada óbvio, apenas andando lado a lado, olhando as frutas e verduras. Mas havia algo na forma como pareciam à vontade. O jeito como ela ria do que ele dizia. Como ele carregava as sacolas dela sem precisar que pedisse. Eles não me viram. Eu me escondi atrás de uma banca de flores feito uma louca, observando os dois entre a multidão. Ela é tudo o que eu não sou. Bem-sucedida, equilibrada, o tipo de mulher que processa um marido infiel em vez de implorar para ele ficar. Naquela noite fiz algo patético. Mandei uma mensagem pro meu ex, a primeira desde que o divórcio foi finalizado. Te vi hoje. Você parecia feliz. Ele visualizou. Nenhuma resposta. 1 hora depois, o advogado dele enviou um e-mail. Se eu entrar em contato novamente, eles vão pedir uma ordem de restrição. Uma ordem de restrição. Do homem que costumava dizer que não conseguia imaginar a vida sem mim. Que prometeu que envelheceríamos juntos. Que tentou me abraçar naquele último dia e eu o afastei. A esposa do meu ex-amante tinha razão sobre os bens. Vou ter que vender a casa para pagar o processo. O corretor disse que o mercado está bom, pelo menos isso. Talvez sobre o suficiente para um pequeno apartamento. Tenho empacotado nossas coisas. Encontrei nosso álbum de casamento no armário. Há uma foto dele me olhando durante os votos. A fotógrafa disse que era o noivo mais apaixonado que já tinha registrado. Eu costumava zombar dessa foto. Dizia que ele parecia bobo. Agora não consigo parar de olhar para ela. Em que momento ele parou de me olhar assim? Em que momento eu parei de perceber? Minha prima perguntou se eu me arrependo do caso. Claro que me arrependo, mas não pelos motivos nobres. Não porque foi errado, nem porque machuquei pessoas. Me arrependo porque perdi. Porque troquei alguém que me amava por alguém que não. Porque agora estou sozinha e quebrada. As 2 pessoas que mais feri estão seguindo em frente sem mim. A casa vai à venda na próxima semana. Vou voltar a morar com minha mãe temporariamente. 35 anos, recomeçando no quarto da infância, com os posteres desbotados e a janela que dá vista para casa onde os pais do meu ex ainda moram. Eles não falam comigo desde que tudo aconteceu, mas sei que ainda perguntam sobre ele quando ele os visita. A irmã dele postou ontem que vai ser tia, a esposa do irmão está grávida. Havia uma foto da família no jantar de anúncio. Todos estavam lá, até ela, a nova mulher dele, ao lado dele, como se sempre tivesse pertencido àquele lugar. Como se já tivesse ocupado o espaço na família que eu mesma joguei fora. Eu deveria odiá-la. Essa mulher que está me processando, que está namorando meu ex-marido, que vive a vida que eu arruinei, eu não a odeio. Estou cansada demais para odiar qualquer pessoa que não seja eu mesma. Minha terapeuta diz que preciso focar em seguir em frente, não olhar para trás. Mas como seguir em frente quando cada passo te lembra do que você deixou para trás? Quando as consequências das suas escolhas continuam se acumulando como juros de uma dívida que nunca dá para quitar. A pior parte é saber que eu mereço tudo isso. Cada conta de advogado, cada mensagem ignorada, cada foto dele sorrindo sem mim. Eu fiz minhas escolhas. Só nunca imaginei que escolher outra pessoa significaria perder tudo, inclusive a própria pessoa que escolhi. Amanhã vou assinar os papéis para colocar a casa à venda. Mais um fim para a coleção. Mais um pedaço da vida que destruí, empacotado e vendido a estranhos que não têm ideia do que aconteceu dentro dessas paredes. O tapete de boas-vindas que escolhemos juntos ainda está na porta da frente. Ele queria o engraçado com o gato. Eu insisti no elegante com a nossa inicial. Agora só tem a minha, uma única letra dando boas-vindas a uma casa que logo não será mais minha. Engraçado como a gente pode perder tudo e ainda assim ter que continuar. Ainda tem que acordar, escovar os dentes, fingir que não está morrendo por dentro quando o caixa pergunta como está seu dia. Tudo bem, eu digo. Porque o que mais há pra dizer? Seguir em frente me dizem. Um dia de cada vez. Como se seguir em frente não fosse apenas outra forma de dizer ficar cada vez mais longe de quando eu era feliz. É errado ainda olhar as redes sociais dele de contas falsas, torcendo pra vê-lo infeliz também? Ou sentir mais dor ao vê-lo prosperar do que ao perder minha casa? Atualização 2. A casa foi vendida em 4 dias. Pagamento à vista, fechamento rápido sem vistoria. Meu corretor disse que eu devia estar radiante.
Assinei os papéis sentindo como se estivesse assinando a entrega do último pedaço da minha antiga vida. Voltar a morar com minha mãe foi pior do que imaginei. Ela transformou meu quarto de infância no ateliê de artesanato dela há anos. Então, agora, estou no porão. Cheira a mofo e a decepção. Na primeira noite, ouvi ela ao telefone com minha tia. Ela vai ficar aqui até se resolver. Não, eu não sei por quanto tempo. Você sabe como ela é. Toma decisões horríveis e depois espera que os outros arrumem a bagunça. Eu quis gritar que estava ouvindo, mas ela não estava errada. O acordo do processo foi finalizado na semana passada. Depois de pagar os honorários dos advogados e a indenização, me sobrou o suficiente para talvez 6 meses de despesas, se eu for cuidadosa. A esposa do meu ex-amante mandou uma última mensagem pelo advogado. Disse que vai doar o dinheiro da indenização para um abrigo de mulheres vítimas de traição. A mesquinhez doeu mais do que perder o dinheiro. Tenho mandado currículos. Descobri que colocar um ano sabático para se redescobrir após o divórcio não soa bem num currículo. Nem ser demitida do último emprego por faltar demais enquanto eu me escondia para me encontrar com o marido de outra mulher. Sim, isso apareceu nas referências. Cidade pequena. Todo mundo sabe da vida de todo mundo. Minha prima se casou no fim de semana passado. Não fui convidada, mas vi as fotos nas redes sociais. Toda a família estava lá. Em uma delas, minha mãe está dançando com meu ex. Eles ficaram com ele e me cortaram. Não posso culpá-los. Ele manda flores para minha avó no aniversário. Eu esqueci esse ano. Mas o verdadeiro golpe veio ontem. Eu estava no mercado, contando moedas para ver se dava para comprar cereal de marca, quando encontrei o melhor amigo dele. A gente jantava juntos toda sexta. Não nos falávamos desde o divórcio. Oi? Ele disse, desconfortável. Oi? Como estão as coisas? Bem, na verdade, muito bem. Ele se mexeu, inquieto. Olha, eu provavelmente não devia te contar isso, mas você vai descobrir de qualquer jeito. Eles estão noivos. O mundo girou. O quê? O seu ex e ela. Ficaram noivos na semana passada no Japão. Ele a pediu em casamento num templo. Deixei o carrinho no corredor e saí. Sentei no carro por 1 hora tentando processar. Noivos. Estão juntos há, 6 meses. E ele já pediu ela em casamento. A mim, levou 3 anos pra pedir e mais 2 pra casarmos. Agora ele conhece alguém nova e simplesmente sabe. Quando cheguei em casa, fiz outra besteira. Liguei pra mãe dele. Ela atendeu no segundo toque. Ouvi sobre o noivado, falei. Silêncio. Então, o que você quer que eu diga? Você o teve. E o jogou fora. Eu cometi um erro. Não, você fez escolhas. Por 6 meses. Fez escolhas. Cada mensagem, cada encontro, cada mentira, uma escolha. Eu o amava. Ela riu. Você o amava? Você o afastou quando ele tentou te abraçar. Estava ocupada demais mandando mensagem pro marido de outra para abraçar o seu próprio. Não me fale sobre amor. Ele está cometendo um erro. Eles mal se conhecem. Ela o faz rir de novo. Sabe há quanto tempo eu não via meu filho rir de verdade? Ela o ajudou a reconstruir o negócio. Apresentou novos amigos. Mostrou a ele que merecia mais do que o que você deu. Eu poderia ter feito tudo isso, entre um caso e outro talvez, ou entre uma vez e outra em que você dizia que ele era pegajoso demais. Ela desligou na minha cara. Naquela noite escrevi uma carta para ele. 8 páginas de desculpas, explicações, promessas de mudança. Dirigi até o novo apartamento dele, o endereço que encontrei depois de um pouco de investigação criativa nas redes sociais. Fiquei 1 hora no carro, segurando a carta, até criar coragem para colocá-la na caixa de correio. Hoje de manhã a carta voltou. Destinatário não encontrado. Mudou-se. Ele já estava morando com ela. Minha terapeuta diz que eu preciso parar de comprar dor, de procurar informações sobre a vida dele só para me machucar. Mas é como cutucar uma ferida. Não consigo parar. Eu preciso saber o que ela tem que eu não tenho. O que fez ele escolhê-la tão rápido, quando ficou comigo anos sendo ignorado? Procurei ela no LinkedIn. MBA em uma universidade da Ivy League. Fundou sua própria empresa de consultoria aos 30. Vendeu-a para comprar a empresa do meu ex, pagou 3 vezes o valor pedido, só porque acreditava na visão dele. Enquanto isso, eu preencho formulários para trabalhar no varejo. Minha mãe encontrou ontem minha caixa escondida de fotos, imagens minhas e do meu ex guardadas numa caixa de sapatos. Sentou-se na cama folheando. Vocês eram lindos juntos, disse em voz baixa. Éramos. Ou eu era linda e ele só estava ali. Ela me olhou por um longo tempo. Quando foi que você ficou tão egoísta? Eu não te criei para ser essa pessoa. Eu não sei. Admiti. E realmente não sei. Quando comecei a subestimá-lo? Quando os abraços dele se tornaram irritantes em vez de reconfortantes? Quando decidi que merecia mais do que alguém que me amava completamente? O caso nem foi tão bom assim. O sexo era ok, nada espetacular. Meu amante vivia reclamando da esposa, que ela o cobrava, não entendia, tinha se descuidado depois dos filhos. Agora ela tem o meu dinheiro e provavelmente está comemorando a liberdade, enquanto ele implora para que ela o aceite de volta. O karma tem um senso de humor cruel. Tenho tido crises de pânico. Acordo às 3 da manhã sem conseguir respirar, pensando neles na cama juntos. Será que ela faz café para ele aos domingos? Será que ele manda memes idiotas para ela? Será que olha para ela como olhava para mim antes de eu apagar aquela luz nos olhos dele? Uma amiga da faculdade me ligou semana passada, a única que ainda fala comigo. Ela também está se divorciando. O marido a traiu. Como você superou? Ela perguntou. Eu fui a traidora, lembrei.
Ah, certo. Desculpa. Não ligou de novo. O pior é o silêncio. Meu celular antes vibrava o tempo todo, mensagens dele, planos de jantar, conversas de família. Agora são só ligações de spam e lembretes de consulta. Tenho 35 anos e janto sozinha no porão da minha mãe, rolando fotos da vida que destruí. Descobri que eles estão planejando um casamento pequeno. A irmã dele deixou escapar quando a encontrei na farmácia. Ela comprava decorações. Por favor, não vá, disse quando me viu olhando para os itens de casamento. Não estava planejando. Ótimo, porque vai ter segurança, por precaução. Segurança no casamento do homem que foi meu marido para me manter longe. Quis dizer que não sou louca, que não vou aparecer para fazer escândalo. Só quero entender como chegamos até aqui. Como se passa de planejar o para sempre, com alguém a precisar de seguranças para manter essa pessoa distante da sua felicidade. Mas eu sei como cheguei aqui. Cada escolha, cada mensagem, cada mentira me trouxe até este momento, parada numa farmácia enquanto minha ex-cunhada me trata como uma ameaça à paz da família. Eu realmente o amei, eu disse, porque precisava que alguém acreditasse em mim. Ela suavizou o olhar, só um pouco. Eu sei. É isso que torna tudo tão triste. É pior ser odiada ou ter pena, porque a piedade nos olhos dela me fez querer desaparecer. Amanhã tem uma entrevista de emprego em um call center. $11 por hora para ouvir pessoas reclamando da conta de telefone. Atualização 3. Meu ex acabou de comprar uma casa de férias nas montanhas. Sei disso porque a corretora postou. Parabéns ao casal feliz pelo novo refúgio. Casal feliz. 3 meses atrás, eu mandava mensagens para outro homem enquanto meu marido só queria um abraço. Agora ele compra casas com outra pessoa. Está construindo o futuro que planejamos, com alguém que soube valorizar o que eu só percebi quando perdi. Minha terapeuta perguntou o que eu faria diferente se pudesse voltar atrás. Tudo respondi. Cada coisa. Mas principalmente eu teria me virado quando ele pediu aquele abraço. Teria largado o celular e abraçado o homem que me amava. Eu escolheria de novo. E de novo. Eu escolheria. Mas a vida real não tem recomeços. Só consequências. E as minhas continuam vindo, uma após a outra, como ondas me arrastando cada vez mais para longe da costa. É patético ainda usar minha aliança num colar, escondida debaixo da blusa, onde ninguém pode ver. Ou borrifar o perfume dele no travesseiro porque é a única forma de conseguir dormir. Eu sei que preciso deixar ir, seguir em frente, construir uma nova vida. Mas como seguir em frente quando cada passo adiante me lembra o quanto caí? Quando a pessoa que você feriu está vivendo seus sonhos com outra pessoa. Talvez seja isso que eu mereça. Talvez ver ele feliz sem mim seja o castigo proporcional ao crime. Só nunca imaginei que a justiça pudesse doer tanto assim. Fui demitida do emprego no call center depois de 3 semanas. Aparentemente, chorar durante ligações com clientes é antiprofissional e perturbador. A supervisora me chamou de lado depois que desabei ajudando uma mulher a adicionar o novo marido ao plano de telefone dela. Está tudo bem em casa? Ela perguntou. Quase ri. Casa é o porão mofado da minha mãe, onde durmo num futon e fico encarando manchas d'água no teto. Mas só balancei a cabeça e prometi que não aconteceria de novo. 20 minutos depois, o segurança me escoltava para fora com minhas coisas numa caixa de papelão. Mamãe nem fingiu surpresa quando cheguei cedo. Talvez você devesse considerar medicação, disse sem tirar os olhos das palavras cruzadas. A irmã do seu pai tinha problemas parecidos. Instabilidade emocional corre na família. Naquela noite, me embebedei com vinho barato e fiz algo incrivelmente idiota. Criei uma conta falsa nas redes sociais e mandei mensagem para ela, minha substituta, a noiva do meu ex. Uma única palavra. Por quê? Ela respondeu em minutos. Eu sei que é você. Ele me mostrou seu jeito de escrever, seus padrões. Você sempre foi previsível. Eu só quero entender, digitei de volta. Entender o quê? Por que ele escolheu alguém que não o afasta? Por que ele quer uma parceira, e não ser o último item da lista de prioridades de alguém? Ou porque eu não me sinto ameaçada pela mulher que o descartou? Cada palavra era uma facada. Mas continuei. Você não conhece nossa história. Sei o suficiente. Sei do jantar de aniversário em que você passou a noite inteira no celular, do aniversário de casamento que esqueceu porque estava encontrando ele, da viagem que arruinou por não largar o telefone. Ele me contou tudo. Ele te contou sobre a nossa vida privada? Ele contou à terapeuta dele. Eu estava lá para apoiar. Engraçado como 2 traídos acabam se curando juntos, não? Fiquei olhando para a tela. Eles se uniram pelo que nós fizemos com eles. Se encontraram entre os destroços dos nossos casos. Você o ama? Perguntei. Eu respeito. Eu valorizo. Eu vejo. O amor nasceu disso. Sabe, o oposto do que você fazia. Ela me bloqueou depois disso. Na manhã seguinte, um oficial apareceu na casa da minha mãe. Ordem de restrição. Não posso chegar a menos de 150 metros de nenhum dos dois, nem de suas casas, nem de seus locais de trabalho. O documento incluía capturas de tela das minhas mensagens como prova de assédio. Mamãe leu os papéis enquanto eu estava sentada no sofá, de pijama, às 2 da tarde. Você mandou mensagem para a noiva dele? O que há de errado com você? Eu só queria conversar. Conversar pra quê? Você achou que ela ia terminar com ele? Te entregar ele de volta com um laço em volta? Meu irmão ligou naquela tarde, a primeira vez que falávamos desde tudo. Você precisa parar, ele disse, sem rodeios. O que quer que esteja fazendo ou pensando em fazer, pare. Não estou planejando nada. Ótimo, porque o irmão dele é meu sócio. Isso está afetando o trabalho, a reputação da família. Mamãe está sendo olhada torto na igreja. Você já fez dano demais.
Sou sua irmã, e ele era meu marido. Isso não te impediu de humilhá-lo. Por que o laço de sangue deveria valer mais do que os votos que você quebrou? Ele desligou antes que eu pudesse responder. Tenho frequentado terapia obrigatória, parte do acordo da ordem judicial. Minha terapeuta, diferente da anterior, não me deixa escapar de nada. Você diz que amava seu marido, ela disse na última sessão. Mas consegue citar um único sacrifício que fez por ele no último ano do casamento? Fiquei ali tentando pensar. Nada. Agora cite os sacrifícios que ele fez por você. A lista era interminável. Trabalhar horas extras para que eu pudesse largar o emprego e me reencontrar. Cancelar saídas com os amigos para passar tempo comigo. Mudar de cidade, longe da família dele, porque eu queria um recomeço. Tolerar meus humores, minhas críticas, minha constante necessidade de algo mais, algo diferente, algo que não fosse ele. Ele te amava, ela disse simplesmente. Você amava ser amada. Há uma diferença. Ontem teria sido nosso aniversário. 7 anos. Passei o dia em uma entrevista para uma vaga em supermercado, mentindo sobre porque deixei o último emprego e fingindo que não vi uma ex-colega no corredor de cereais com o marido e os filhos. Ela me viu. O jeito como puxou as crianças para perto me fez sentir como uma doença contagiosa. Depois da entrevista, fiquei no estacionamento observando casais felizes colocando as compras no carro. Pensei em como a gente brigava por bobagens, tipo qual marca de macarrão comprar. Eu saía irritada e o deixava terminar as compras sozinho. Mesmo assim, ele ainda voltava para casa com meu sorvete favorito, pronto para pedir desculpas por brigas que não havia começado. O divórcio do meu amante foi finalizado semana passada. Vi no jornal, seção de registros públicos. A esposa ficou com tudo. Casa, carros, empresa, filhos. Pelo que soube, ele também está morando com a mãe agora. 2 traidores nos quartos de infância. Exatamente o que merecemos. Tenho tido sonhos com aquele último abraço, aquele que eu recusei. Nos sonhos, eu me viro. Largo o celular. Abraço ele como deveria ter feito. Às vezes acordo ainda sentindo os braços dele em volta de mim, até lembrar que esses braços agora pertencem a outra pessoa. Alguém que não o afasta. Soube, por uma amiga da igreja da minha mãe, que o casamento dele será no próximo mês. Uma cerimônia pequena na vinícola do irmão dele. O mesmo lugar em que sonhávamos renovar nossos votos. Que nunca aconteceu. Nos meus piores momentos, imagino passar de carro só para ver. Mas aí lembro da ordem de restrição e de como todos olham para mim agora, como se eu fosse perigosa. Sou perigosa? Às vezes sinto que sim, que sou capaz de qualquer coisa. Outras vezes, mal consigo sair da cama. Meu advogado ligou ontem. Meu ex está pedindo uma modificação no decreto do divórcio. Quer garantir que eu não possa reivindicar nada dos bens que ele tinha antes do casamento, agora que o valor da empresa triplicou. Esperto. Ele sabe que estou desesperada o bastante para tentar qualquer coisa. Devo contestar? Perguntei. Com base em quê? Você assinou tudo. Isso é só uma precaução contra futuras reclamações. Então eu assino. Assino mais papéis. Mais lembretes do que eu perdi. Mais provas de que ele seguiu em frente enquanto eu continuo presa nesse porão, atualizando redes sociais com contas falsas, me torturando com vislumbres da vida deles. A mãe dele ligou ontem à noite. Não esperava por isso. Quero que você saiba de uma coisa, ela disse. Ele está feliz, realmente feliz, do jeito que você deveria tê-lo feito. Por que está me dizendo isso? Perguntei. Porque um dia eu te amei. Você foi minha filha por 6 anos. E preciso que entenda que deixar ir não é desistir, é dar paz a ele. Eu não consigo. Então você nunca o amou de verdade. Ela chorava quando desligou. Eu também. 3 meses atrás, eu morava na nossa casa, trocando mensagens com outro homem enquanto meu marido implorava por migalhas de atenção. Agora ele está prestes a se casar com outra, e eu sou legalmente proibida de chegar perto da felicidade deles. A matemática é simples, mas eu continuo revendo a equação, procurando onde poderia ter mudado o resultado. Meu celular tem apenas 12 contatos agora, antes eram centenas. Até minha cabeleireira me bloqueou depois que chorei a consulta inteira falando do noivado. Amanhã vou assinar os papéis da modificação. Assinar qualquer direito sobre a vida que ele construiu sem mim. Minha mão vai tremer, provavelmente vou chorar, mas vou assinar. O que mais posso fazer? Eu queimei tudo. Agora só evito as cinzas enquanto ele constrói algo novo com alguém que sabe segurar um fósforo sem incendiar tudo. Atualização 4. O supermercado ligou. Conseguiu um emprego. Salário mínimo, turno da noite, limpando os corredores onde costumávamos fazer compras juntos. É alguma coisa. Mamãe diz que é um recomeço. Mas recomeço para quê? Tenho 35 anos, estou falida, moro num porão, legalmente proibida de me aproximar do único homem que amei. Trabalho à noite no mercado enquanto ele planeja um casamento com uma mulher que viu o valor dele imediatamente. Minha terapeuta diz que ainda estou na fase de barganha do luto, que preciso aceitar as consequências por completo antes de poder me curar. Mas como aceitar que destruí tudo de bom na minha vida por 6 meses de sexo medíocre e elogios vazios de alguém que esqueceu meu nome assim que a esposa descobriu? O casamento é daqui a 3 semanas. Sei porque a florista é amiga da minha mãe e comentou na igreja. As mesmas flores que eu queria no nosso casamento. A mesma paleta de cores. Como se ele estivesse dando a ela tudo o que eu pedi, mas nunca mereci. Fico pensando se ele ainda lembra de mim. Se quando passa em frente à nossa antiga casa, ele se recorda. Ou se agora sou apenas uma história de advertência. O erro que o ensinou que o amor verdadeiro não é. A ordem de restrição expira em 6 meses. Minha terapeuta perguntou o que planejo fazer então. Nada, menti. Porque a verdade é patética demais.
que estou contando os dias como uma prisioneira, que já dirigi pelas estradas próximas à vinícola do irmão dele memorizando rotas, que sei exatamente o que são 150 metros agora, medi em cada estacionamento da cidade. Não estou planejando nada, mas também não consigo parar de planejar. Não consigo parar de esperar um milagre que o faça lembrar dos bons momentos, perdoar os ruins, esquecer ela e lembrar de mim. Minha mãe encontrou meu caderno, aquele onde escrevo cartas para ele que nunca enviarei. Ela não disse nada, só deixou na minha cama com um bilhete adesivo. Isso não é saudável. Nada disso é saudável. Mas o que mais eu tenho? Turnos noturnos, sessões de terapia e sonhos com abraços rejeitados. Observando de longe, uma distância medida em metros por uma ordem judicial, enquanto ele se casa com outra. A história deveria terminar aqui. Garota conhece garoto. Garota trai garoto. Garoto encontra alguém melhor. Garota, a original, aprende a lição. Limpo, simples. Moral concluída. Mas não acabou. Ainda estou aqui. Ainda respiro. Ainda verifico o perfil dela às 3 da manhã. Ainda escrevo cartas que nunca vou enviar. Ainda não planejando nada, enquanto planejo tudo. O casamento é daqui a 3 semanas, e eu vou estar no trabalho, esfregando o chão em todos os 7 corredores. Fingindo estar em outro lugar. Fingindo ser outra pessoa. Fingindo que isso não é exatamente o que eu mereço. Atualização 5. O casamento aconteceu no último sábado. Eu sei porque estava no caixa 3 quando minha prima passou na minha fila às 23 horas, ainda com o vestido da recepção. Ela congelou quando me viu. Ficamos ali paradas, ela segurando uma garrafa de champanhe, eu com o colete do supermercado e um crachá escrito, em treinamento. Foi lindo, ela disse finalmente. Passei o código da champanhe. Que bom. Ele parecia tão feliz de verdade. São $24,99. Ela pagou e saiu sem dizer mais nada. Terminei meu turno, voltei para o porão da casa da minha mãe e dormi por 14 horas. Minha terapeuta diz que isso é progresso. Eu não fui até o local do casamento. Não violei a ordem de restrição. Nem cheguei a olhar as redes sociais naquele dia. Apenas trabalhei, voltei para casa, tomei meus remédios e fui dormir. Ela chama isso de crescimento. Eu chamo de extinção. Meu ex-parceiro do caso entrou em contato no mês passado. Achou meu número de algum jeito, provavelmente no meio do próprio desespero. A esposa dele ficou com tudo no divórcio. Agora ele trabalha na construção civil, mora em um estúdio e paga pensão pelos próximos 15 anos. Tenho pensado em você, ele disse quando atendi. Não pense. Podíamos tentar de novo. De verdade desta vez. Desliguei, bloqueei o número, não senti nada. O homem por quem destruí meu casamento tinha se tornado apenas mais um telemarketing tentando me vender algo que eu não queria. O negócio do meu ex agora vale 8 milhões. Li no jornal local, uma matéria sobre jovens empreendedores revitalizando o centro da cidade. A nova esposa dele foi citada várias vezes, falando sobre planos de expansão, trabalho voluntário, o futuro. O artigo mencionava que estão esperando gêmeos para a próxima primavera. Gêmeos? Nós tentamos por 5 anos ter filhos. Teste após teste, tratamento após tratamento. Ele segurava minha mão a cada resultado negativo. Dizia que éramos suficientes só nós dois. Agora ele vai ter gêmeos com outra. O universo tem senso de humor. Liguei para minha médica depois de ler o artigo. Marquei uma consulta para discutir controle de natalidade definitivo. Algumas portas precisam se fechar para sempre. Meu irmão me convidou para o Dia de Ação de Graças na semana passada. Primeiro evento em família desde que tudo desmoronou. Passei o dia na cozinha ajudando a preparar a comida, ficando quieta tentando ser invisível. Quase consegui, até o sócio dele aparecer para a sobremesa. O irmão do meu ex. Ele olhou através de mim, como se eu não existisse. Invisibilidade profissional. Pedi licença e passei o resto da noite sentada na varanda dos fundos, observando o ar frio formar névoa na minha respiração, ouvindo as risadas lá de dentro. A ordem de restrição expirou há 2 semanas. Teoricamente, eu poderia ir a qualquer lugar agora, ver qualquer pessoa, mas não vou. Trabalho, vou à terapia, tomo meus remédios, durmo, repito. A barreira legal se foi, mas os muros reais permanecem. Comecei a sair com alguém do AA. Outra pessoa quebrada tentando se reconstruir. Ele ainda não sabe toda a minha história, só que sou divorciada e estou tentando me reencontrar. Tomamos café depois das reuniões, conversamos sobre recuperação e redenção. Ele é gentil, estável, nada parecido com a emoção que eu achava precisar antes. Eu costumava ser outra pessoa, eu disse a ele semana passada. Todos nós fomos, ele respondeu. É por isso que estamos aqui. Talvez isso seja o suficiente. Talvez 2 pessoas quebradas consigam construir algo funcional, mesmo que não seja bonito. Minha mãe está vendendo a casa, se mudando para um lugar menor perto da minha tia. O porão onde moro logo pertencerá a estranhos. Encontrei um estúdio perto do trabalho. Assinei o contrato com meu salário de supermercado. Primeira vez que moro completamente sozinha. Enquanto empacotava as coisas, encontrei o vestido de noiva que nunca joguei fora. Tentei vender online, mas ninguém quis. Muito ultrapassado, tamanho errado. Acabei doando para uma instituição de caridade. O recomeço de outra pessoa. A ex-esposa do meu antigo amante me mandou um cartão de Natal. Uma mensagem simples. Obrigada pelo encerramento. Desejo-lhe paz. Sem remetente. Deixei o cartão sobre a comoda por 1 semana, depois joguei fora. Alguns gestos chegam tarde demais para fazer diferença. Meu ex e a esposa compraram a velha casa vitoriana na Maple Street, aquela com que sonhávamos reformar. Estão fazendo tudo o que planejamos, restaurando de verdade e tornando o lugar lindo. Agora faço entregas de supermercado como parte do trabalho. Deixo os pedidos deles na varanda a cada 2 quintas-feiras. Produtos orgânicos, vitaminas pré-natais, o café caro que ele sempre amou, aquele que eu chamava de desperdício. Na semana passada, a porta se abriu enquanto eu saía. Ela estava lá, claramente grávida, radiante de um jeito que eu nunca fui.
Obrigada, ela disse simplesmente. Só estou fazendo o meu trabalho. Não, quero dizer. Obrigada por tê-lo deixado, por me dar a chance de amá-lo direito. Fiquei sentada na van de entregas por 20 minutos depois disso, motor ligado, tentando sentir raiva, mas tudo o que senti foi cansaço. E talvez, finalmente, aceitação. Minha terapeuta se aposentou. Minha nova terapeuta é mais jovem, mais incisiva e muito menos disposta a me deixar me afundar na autopiedade. Ela passou uma tarefa de casa, escrever todos os dias uma coisa pela qual eu sou grata. Nada sobre o passado, nada sobre ele, apenas sobre o agora. Hoje escrevi. Sou grata por uma noite inteira de sono sem sonhos. Não é muito, mas é verdade. O homem do ar me pediu ontem para ser sua madrinha. Disse que eu parecia alguém que tinha colocado a vida em ordem. Eu ri até chorar, depois recusei educadamente. Eu não sou guia de nada, a não ser de como perder tudo o que importa. Descobri pelo falatório típico de cidade pequena que meu antigo amante está noivo de uma mulher que conheceu no trabalho da construção. Alguém que não conhece o passado dele, que não sabe que ele é capaz de 6 meses de engano. Pensei em avisá-la, e então lembrei o quanto os avisos funcionaram comigo. As pessoas veem o que querem ver. Minha prima ficou noiva no mês passado. Perguntou se eu iria ao casamento. Trabalho nos fins de semana, respondi. Podemos ajustar a data de acordo com sua folga. Estarei trabalhando. Ela entendeu. Todos entendem agora. Sou o conto de advertência, a tragédia familiar, o motivo pelo qual eles trancam seus celulares e valorizam mais seus parceiros. Às vezes encontro pessoas do meu antigo círculo, amigos, colegas, vizinhos. As conversas seguem um padrão. Surpresa, pena, perguntas constrangidas sobre o que tenho feito. Aprendi a resumir. Trabalho no varejo, moro sozinha, um dia de cada vez. Eles acenam com a cabeça, como se isso fizesse sentido. Como se esse fosse sempre o meu destino. Meu telefone agora está silencioso. Sem mensagens para esconder, sem ligações para evitar, sem conversas para apagar, só lembretes de compromissos e escalas de trabalho. O silêncio que eu mesma criei ao afastar todos. Os pais dele ainda moram ao lado da casa que minha mãe está vendendo. Vi o pai dele na semana passada aparando as cercas na divisa do terreno. Ele acenou com a cabeça. Eu também. 2 pessoas reconhecendo um passado compartilhado, sem precisar de palavras. A mãe dele estava na janela. Não acenou. Eu também não. O novo apartamento é pequeno, mas limpo. Sem memórias nas paredes. Sem fantasmas nos cantos. Tendi um único quadro, uma paisagem comprada num brechó. Algo neutro. Algo que poderia pertencer a qualquer pessoa. A empresa do meu ex está contratando. Precisam de funcionários para o turno da noite no armazém. O salário é melhor do que no supermercado. Eu poderia me candidatar, provavelmente seria contratada, trabalhar no império que ele construiu. Mas não vou. Algumas proximidades são excessivas, mesmo como penitência. Tenho 36 anos agora. Quando tinha 26, achava que teria filhos, uma casa, uma carreira, um marido que me adorasse. Em vez disso, tenho um estúdio, um emprego no varejo, terapia semanal e lições aprendidas tarde demais. A vida que tenho é a vida que construí com as minhas escolhas. Atualização 6. O homem da recuperação e eu terminamos. Ele queria mais do que eu podia dar. Perguntou o que éramos, para onde estávamos indo. Lugar nenhum, eu disse. Não estou indo a lugar nenhum com ninguém. Ele disse que eu estava sendo pessimista. Eu chamo de realista. Algumas pessoas quebram coisas e aprendem a consertá-las. Outras apenas aprendem a viver com os cacos. Minha mãe ligou ontem. Está preocupada por eu passar o Natal sozinha. Ofereceu para eu ir à casa da minha tia. Prometeu que seria algo pequeno, que ninguém mencionaria o passado. Estarei trabalhando, eu disse. No Natal, alguém precisa trabalhar. A verdade é que a loja nem abre no Natal. Mas ficar sozinha parece mais honesto do que fingir pertencer a uma família que aprendeu a funcionar sem mim. Hoje faz 1 ano desde que o divórcio foi oficializado. Pensei em mandar uma mensagem para ele. Depois lembrei da ordem de restrição, da nova esposa, dos gêmeos a caminho, da vida que ele construiu sobre minhas cinzas. Em vez disso, trabalhei meu turno, voltei para casa, fiz jantar para uma pessoa e fui dormir às 9 da noite. Minha terapeuta perguntou o que eu quero da vida agora. Pagar o aluguel. Não machucar mais ninguém. Desaparecer em silêncio. Isso não é viver, ela disse. É o que eu tenho. Amanhã, vou acordar às 4 da manhã para o turno inicial. Abastecer prateleiras, operar o caixa, ajudar clientes a encontrar o que precisam. Voltar para casa em silêncio, comer sozinha, dormir, sonhar, repetir. Até que pare de doer ou até que eu pare de sentir. O que vier primeiro. O garoto que conheci aos 20 achava que eu seria o para sempre dele. A mulher em que me tornei provou que ele estava errado. Agora, não sou mais nem a garota que ele amava nem a mulher que o destruiu. Sou apenas alguém no meio disso, entre empilhar mantimentos e contar os dias. Eles estão felizes. Ele está feliz. As pessoas que eu feri estão se curando, ou já se curaram. O homem por quem eu destruí tudo está construindo a própria vida sem mim. Todos seguiram em frente para algo melhor. E eu estou exatamente onde me coloquei. Sozinha, ganhando salário mínimo, vivendo à sombra do que joguei fora. Não é justiça poética, nem karma, nem uma lição moral. São apenas as consequências se desenrolando em tempo real. Um dia pequeno e solitário após o outro. Já não sonho mais com reconciliação. Não planejo formas de tê-lo de volta. Não imagino finais diferentes. A história acabou. Ele me amou. Eu o traí. Ele encontrou algo melhor. Eu encontrei isto. Às vezes é assim que as histórias terminam. Sem redenção, sem segundas chances. Sem lições que levem a um novo começo. Às vezes, elas apenas terminam. E você continua, porque a alternativa é pior. E vive com o que fez. Até o dia em que não precisar mais. Esse é o meu final feliz? Não. Mas é o meu final. Aquele que escrevi com cada escolha, cada mensagem, cada mentira. O final em que ele ganha felicidade.
E eu fico com o que dei a ele, nada. Eu mereci isso. Cada noite vazia, cada feriado ignorado. Cada lembrete do que o amor é, quando você não o destrói. Eu mereci o silêncio, a solidão. A vida pequena construída com os escombros. De algo bonito que eu mesma incendiei. Amanhã é domingo. Vou trabalhar no turno da manhã. Voltar para meu apartamento vazio. E talvez, enfim, pare de olhar para trás. Porque lá não há mais nada além de cinzas. E da lembrança de um abraço que nunca mais vou ter.